Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto de Acumulação. Bem, no vídeo anterior a gente usou o Python para calcular limites, né? Aqueles limites que a gente vê nas aulas de cálculo 1, e a gente vai dar prosseguimento a essa série de vídeos. Nesse vídeo aqui a gente vai usar o Python para calcular derivadas, certo? Então vai ser um vídeo mais rápido, porque o trabalho mais pesado foi feito no vídeo anterior, né? E basicamente calcular uma derivada é calcular um limite, né? Isso aqui vocês devem recordar, é a definição de derivada de uma função em um ponto. Então, se você tem uma função f em um ponto x0, e agora o ponto tem que estar no domínio da função, porque a gente vai calcular a função no ponto x0, a derivada da função no ponto x0 é simplesmente esse limite. O limite quando x tende para x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Então, vocês devem recordar das aulas de cálculo que isso aqui significa a taxa de variação da função nesse ponto, né? Está mensurando o quanto essa função está variando nas redondezas desse ponto. Ou também pode ser o coeficiente de inclinação da reta tangente, né? Então, tem várias interpretações da derivada, certo? A gente, novamente, não vamos entrar aqui muito profundamente, isso aqui não é uma aula de cálculo, né? A gente só está revisando. Então, mas, enfim, derivada se resume a um limite. E limite a gente já calculou no vídeo passado, já implementamos como se calcula limites. Sendo assim, para calcular a derivada num ponto, basta calcular esse limite. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fixar o x0, que é o nosso ponto onde a gente deseja calcular o limite, e a gente vai fazer o x variar. E fazendo isso, a gente observa que essa expressão, esse quociente é uma nova função. E aí basta calcular o limite dessa nova função quando o x tende para x0. Isso já foi feito no vídeo anterior. Então a gente só precisa implementar um método que pegue a função f, defina essa nova expressão, esse quociente, e calcule o limite dessa nova expressão. Bom, eu já deixei aqui preparado aqui quais são as funções que a gente quer testar, né? Ou seja, a gente vai novamente fazer testes unitários para garantir que a nossa implementação está funcional, certo? E nesses testes unitários a gente vai assegurar que esses limites aqui estejam corretos. Então, a derivada aqui de x ao quadrado, lembrando, a derivada aqui de x ao quadrado é 2x, quando eu avalio no ponto x, tem que ser 0. A derivada aqui desse polinômio aqui, vocês podem fazer a conta. Vocês derivam esse polinômio, faz o x igual a 1, vocês podem computar e confirmar que isso iria dar 3. Certo? Derivada do seno de 2x, certo? Isso aqui vai ser duas vezes o cosseno de 2x, avaliado em 0, vocês podem confirmar aí que dá 2, e assim por diante. Eu peguei aqui algumas derivadas conhecidas e calculei em alguns pontos específicos, certo? E também a gente vai garantir também que algumas funções não possuem derivadas. Por exemplo, a função módulo, ela não possui derivada no ponto x0, é uma função contínua em x0, em x igual a 0, porém é conhecida uma função que não é derivável, né? Então, uma função que é contínua, mas não é derivável ou diferenciável, certo? E, por fim, uma função que nem contínua é. Então, essa função que não é contínua, porque o limite quando o x vai para 0 é 0 e é diferente do valor da função no ponto, que é 1, certo? Então, por ser contínua, também não é derivável, porque vocês devem relembrar que se a função é derivável, ela tem que ser necessariamente contínua também, certo? Então, bora lá para a implementação. Então, como no vídeo anterior, essa implementação a gente vai assegurar que está correta usando testes unitários. Então, já copiei e colei aqui os testes unitários das funções relativas às derivadas. Então, vocês podem ver que são exatamente aquelas mesmas funções que eu acabei de mostrar no arquivo readme. Então, se a gente aqui rodar os testes unitários, a gente vai ver que os testes relacionados à derivada quebraram, certo? Porque a gente nem implementou ainda a função. E a implementação vai ser bem direta, como disse, o trabalho todo aqui a gente já basicamente foi feito no vídeo anterior, porque a gente vai usar a função que calcula o limite. A gente só precisa definir aqui a expressão correta. Então, a gente vai receber uma função que eu quero, o ponto x0, que o float é o ponto onde a gente deseja aqui calcular
a derivada, a tolerância também, que eu vou pegar esse mesmo valor aqui, o default tolerance. Vamos importar ele aqui. E vamos definir também um max iteration, né? É um int, vou botar 1000 também. Aqui ele está reclamando, porque na verdade é um float e o valor padrão é esse, certo? Então, basicamente é isso. E vamos importar a função que calcula o limite também, né? Então, deixa eu até copiar algo aqui. A gente vai botar isso tudo aqui dentro de um try except, certo? Calcular aqui o limite, except um value erro, que é o tipo de erro que essa função pode levantar. Então, lembrando, vamos até importar aqui o limite. Então, essa função compute limit, ele pode levantar alguns erros, na verdade um value erro. Já temos aqui de cara, né? Quando os limites laterais existem, mas são diferentes, então é porque o bilateral não existe. Então ele vai levantar esse erro. E quando a gente calcula o limite lateral, pode ser que ele levante esse erro aqui também, né? Quando ele atinge o máximo de iterações, né? Então, caso essa função dê algum erro, a gente também vai levantar um erro aqui na derivada, dizendo que a gente não conseguiu calcular a derivada no ponto, né? Vamos botar essa mensagem aqui. E aí, como disse, a gente vai ter uma expressão, né? Vamos chamar de function express, por exemplo. Também vai ser um lambda function. Vai receber um x1 e a gente vai exatamente escrever aquela expressão que está aqui. Deixa eu botar aqui para as notas de aula. A gente vai escrever isso aqui, f de x, eu estou chamando, eu vou chamar de x1, né? F de x menos f de x0, x menos x0. Então, vou voltar aqui para outra tela. Vou chamar de x, né? Então, vai ser a função aqui no x, menos a função no x0, dividido pela função no x1, menos a função no x0. Ele disse que ia chamar de x, né? Vamos chamar de x. Ok. Então, a gente vai calcular o limite essa aqui é a função que a gente quer calcular o limite no ponto x0 com essa tolerância, né? Vou botar aqui na ordem. Então, basicamente, e o max iteration também. Então, basicamente é essa a implementação, certo? Vamos ter que importar essa função aqui nos testes, certo? E agora a gente vai rodar novamente os testes. Vocês veem aqui que deu erro no teste, e aí é por isso que é importante a gente fazer testes unitários, que a gente esqueceu de um pequeno detalhe aqui também. Não foi isso não, a gente precisa retornar o valor que a gente calculou, né? Então, esse aqui é o valor da derivada, value, você pode chamar de derivativo, o valor da derivada, e retorna esse valor. E agora provavelmente vai dar certo quando a gente rodar os testes. Pronto, os testes rodaram, está tudo ok, então realmente a nossa implementação funcionou, certo? Como disse, esse foi um vídeo mais rápido, mais curto, porque o trabalho todo já foi feito no vídeo anterior, trabalho pesado. Lembrando que no vídeo anterior a gente calculou limites, mas a gente não falou nada sobre limite no infinito, certo? Então se vocês fizeram um vídeo, um conteúdo sobre limites no infinito e limites infinitos, deixem nos comentários que a gente pode preparar um conteúdo assim. E não perca o próximo vídeo também, que vai ser sobre integrais. A gente vai implementar a integral de Riemann. E é isso. Até a próxima, pessoal.